Saudações aos ouvintes do podcast Touros, Ursos e Robôs. É muito bom estar aqui de novo. Certo, vamos desempacotar isso. Porque, olha, a pilha de relatórios de hoje estava daquelas que exigem um café bem forte. Ai, muita atenção aos detalhes, né? Com certeza. Eu diria que é um prazer estar de volta para mais essa análise profunda. Para quem acompanha as engrenagens do mercado e gosta de entender esse xadrez global, o fechamento desta quinta-feira, 5 de março de 2026, é um prato cheio. Um prato cheio e transbordando, eu diria. O volume de dados processados nas últimas horas foi simplesmente colossal. Exato. E a nossa missão hoje é justamente destrinchar o racional por trás dessa volatilidade toda. Mapear o que esperar para as próximas sessões. Isso. A gente está cruzando informações que vão desde aquela liquidação massiva lá na Ásia até o fechamento super tenso na Europa. Passando pelas mesas de operação de Wall Street, claro. E tem a disparada das commodities, a prévia do payroll americano e a tempestade perfeita que a gente viu batendo em Bovespa hoje. O grande tema que regeu as telas hoje foi um choque brutal. O embate entre o pânico inflacionário, gerado pela geopolítica, e a resiliência de setores bem específicos. Porque em dias de aversão ao risco aguda, entender o porquê das coisas é o ativo mais valioso na mesa de quem investe. Perfeito. Então vamos começar pelo epicentro desse terremoto financeiro, que foi, sem dúvida, o Oriente Médio e o salto do petróleo. A situação lá escalou para um nível bem crítico. Muito. A guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã atingiu um patamar que o mercado não estava conseguindo precificar. O Irã simplesmente anunciou o fechamento parcial do Estreito de Hormuz. Para embarcações ocidentais, vale ressaltar. Isso, para embarcações ocidentais. E as agências estatais iranianas afirmaram ter atingido um navio petroleiro e o porta-aviões americano, o USS Abraham Lincoln. O que é fascinante aqui é a assimetria desse impacto. O Estreito de Hormuz é basicamente a artéria jugular da nossa matriz energética global. Passa muita coisa por lá. Cerca de 20% de todo o petróleo comercializado no mundo. E o mercado financeiro, ele não espera o fato se concretizar totalmente para precificar o pior cenário. Ele antecipa. Exatamente. O mercado antecipa o gargalo logístico. Com esse fluxo ameaçado, a gente viu o barril do Brent saltar para mais de $85. E o WTI rompeu os $81. É uma alta acumulada na semana que beira os 20%. Um choque de oferta dessa magnitude, ele reverbera na mesma hora na curva de juros do mundo todo. E o repasse de custos já está aparecendo na ponta final. A gasolina lá nos Estados Unidos, por exemplo, subiu quase 27 centavos de dólar só desde a semana passada. O que pesa muito no bolso do consumidor. Pesa demais. E no fronte político, a resposta de Washington adicionou ainda mais prêmio de risco nessa conta. As declarações foram fortes. Sim, o presidente Donald Trump prometeu que a Marinha Americana vai fazer a escolta das frotas no Golfo Pérsico e já sinalizou garantias de seguros para os navios. Mas a própria Casa Branca evitou estabelecer um prazo, não tem uma data para a normalização dessas rotas comerciais. E aí, a tensão diplomática acabou transbordando para a política comercial. Com certeza. A gente viu a Espanha se recusar a ceder bases militares para essas operações de escolta. O que gerou uma retaliação verbal bem forte do presidente americano. Teve ameaça direta de corte de laços comerciais. E somado a isso, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, confirmou que as tarifas globais de 15% devem entrar em vigor em breve. Ele falou isso no mesmo momento em que anunciava medidas para estabilizar os envios de petróleo. É uma combinação bem indigesta. Uma tarifa global de 15% junto com um barril de petróleo a $85 cria um cenário de inflação muito complexo. E a leitura das mesas de operação não demorou um segundo. Vimos um movimento de fuga para qualidade violentíssimo. O famoso flight quality. Isso. O índice DXY, que mede a força do dólar contra outras moedas, disparou. O ouro também teve um rally super agressivo. Rompeu a marca de $5.160 a onça. Mas acho que o movimento mais revelador veio dos Treasuries, né? Sem dúvida. O título do Tesouro americano de 10 anos bateu 4,134%. Explica um pouco para os nossos ouvintes o que isso significa na prática. Claro, esse movimento dos Treasuries
reflete um ajuste forçado das expectativas. A gente tem um choque triplo agora. Petróleo restrito, fretes mais caros e novas tarifas. Exato. Essa inflação importada muda completamente o tabuleiro do Federal Reserve. O mercado vinha trabalhando com um cronograma previsível de cortes de juros. E agora o Fed pode ter as mãos atadas. Precisamente. Juros altos por mais tempo virou o cenário base. E quando isso acontece, o capital migra agressivamente para a segurança dos títulos do governo. O que derruba os preços dos títulos e eleva os rendimentos que eles param. E essa reprecificação bateu de frente com Wall Street. O clima nas bolsas americanas foi muito pesado desde a abertura. O Dow Jones chegou a derreter 1.100 pontos na mínima do dia. Fechou com um tombo de quase 800 pontos. S&P 500 e Nasdaq também amargaram perdas severas. A sangria foi muito concentrada na economia física. Setores intensivos em capital e que dependem de infraestrutura. A Caterpillar, por exemplo, sentiu o golpe de uma possível desaceleração na demanda global. E as companhias aéreas foram esmagadas. A Delta e a United sofreram muito. Por causa da matemática do custo do querosene de aviação. Certo. Certo. A dinâmica para o setor aéreo e industrial, num ambiente de choque de petróleo e juros altos, é de compressão dupla de margens. Como assim? Compressão dupla. Os custos operacionais deles disparam por causa do petróleo, exatamente no momento em que o encarecimento do crédito esfria a demanda dos consumidores. Ah, entendi. Custa mais caro para operar e o cliente tem menos dinheiro para comprar. É uma destruição de valor muito tangível, muito ligada à física do transporte. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque no meio dessa destruição de valor do mundo físico, teve um setor operando no verde. E operando muito bem. O setor de software e computação em nuvem. O fundo WCLD, que rastreia empresas de nuvem, subiu 2,7% na contramão de todo o mercado. Fez o melhor pregão em quase um ano. A Okta, que é focada em segurança de identidade, saltou mais de 8% com resultados fortes. É uma divergência absurda para um dia de pânico. Mas faz todo sentido quando você analisa a fundo. Eu fiquei atenta a essa reprecificação estratégica por parte do capital institucional. A Broadcom é um exemplo perfeito, não é? Perfeito. As ações subiram 5% hoje. O CEO deles, o Hock Tan, projetou que as receitas só com chips de inteligência artificial vão superar 100 bilhões de dólares em 2027. 100 bilhões. E eles já garantiram capacidade de memória até 2028. O mercado olha para isso e percebe que o fluxo de caixa dessas empresas flutua bem acima de qualquer gargalo logístico marítimo. Mas é importante notar que nem todo semicondutor saiu ileso. A Nvidia e a AMD fecharam no vermelho. Pois é, e os relatórios mostraram que o problema não foi demanda por IA. Foi risco regulatório. Circularam rumores de que o governo americano vai impor exigências draconianas para exportar chips avançados. A geopolítica decidindo quem pode ou não processar os dados do futuro. Mas isso tudo consolida uma mudança de paradigma enorme. De que forma? Historicamente, se a gente olha para trás em cenários de guerra e inflação, como a gente protegia o portfólio? Ouro, terras, commodities físicas. Exato. Hoje, a infraestrutura em nuvem, o software corporativo e a segurança cibernética estão sendo precificadas como ativos de defesa. O digital virando um bunker. Sim. Um míssil no Golfo Pérsico paralisa um superpetroleiro. Mas ele não interrompe a receita recorrente de uma plataforma de autenticação de usuários na nuvem. O capital buscou abrigo na intangibilidade. Achei essa definição excelente. O problema é que o mercado brasileiro ainda é extremamente ancorado nessa economia física de extração. O que explica muito o banho de sangue no Ibovespa. O índice caiu 2,64%, fechou nos 180.463 pontos. Testando aquele suporte psicológico dos 180 mil. Se conectarmos isso ao cenário geral, a vulnerabilidade dos emergentes fica gritante. Quando os rendimentos dos treasuries disparam e o dólar ganha força lá fora, a liquidez é sugada das periferias do mercado. E as nossas blue chips sofreram demais. A Vale caiu mais de 3%. O setor financeiro, que pesa muito no Ibovespa, recuou em bloco. E o câmbio refletiu essa fuga de capitais. O dólar saltou 1,32%, indo bater em R$ 5,28. E como se a pressão externa já não fosse suficiente, o noticiário doméstico jogou lenha na fogueira. O ruído interno não ajudou.
O mercado precisou digerir a crise institucional envolvendo o Banco Master. A prisão do Daniel Vorcaro na Operação Compliance Zero. Isso. Adicionou um prêmio de risco a mais na curva de juros, num dia que já ia ser terrível só pelo cenário global. Esse ruído institucional misturado com o petróleo a $85 e $1 a 5,28 altera o horizonte do nosso Banco Central. A desancoragem das expectativas inflacionárias foi forte. Até outro dia a gente falava de uma Selic terminal na casa dos 11%. E hoje, Os contratos de juros futuros já começaram a precificar a Selic estacionando nos 13%. de 11 para 13 é um salto e tanto. É uma reprecificação super agressiva do custo de capital. Comprime o valor de quase todos os ativos de risco por aqui. Ainda assim, a tela mostrou algumas anomalias positivas, alguns oásis de liquidez impulsionados pela dinâmica global. As petroleiras júniores, claro. Sim, empresas como a Prio fecharam em alta. E a Braskem roubou a cena com uma disparada irreal. Chegou a subir entre 14% e 17% durante o pregão. Mas a Petrobras não acompanhou o Brent na mesma proporção? Ficou relativamente estável, acho que esperando o balanço trimestral. Essa divergência dentro do próprio setor de óleo e gás é uma aula sobre risco político. Como assim? A Prio, por exemplo, opera com uma correlação muito direta com o preço do barril lá fora. O choque de oferta se traduz em expansão de margem para ela. E a Petrobras? A Petrobras carrega o fardo da possibilidade de intervenção. Num cenário de inflação global ameaçando o Brasil, o mercado sempre desconta do preço da ação o risco do governo segurar o repasse da alta. Usar a empresa como amortecedor de preços. Exato. O balanço financeiro pode vir excepcional, mas o prêmio de risco político ofusca isso em dias de estresse. Exige muito estômago de quem aloca capital no Brasil. E enquanto a gente sofria aqui, o fechamento na Ásia trouxe uma volatilidade absurda, só que para cima. O índice KOSPI da Coreia do Sul entregou uma alta brutal de 9,6%. Foi o melhor desempenho diário deles desde a crise de 2008. E logo depois de uma queda de 12% no dia anterior. Esse movimento do KOSPI mostra os perigos da alavancagem excessiva. Aquela queda de 12% não foi só fundamento, né? Não mesmo. Foi um colapso técnico. Investidores operando com margem pesada foram forçados a liquidar posições quando o risco geopolítico bateu. As famosas chamadas de margem. Isso. Essa liquidação em cascata cria um vácuo nos preços. Quando a poeira baixou um pouco, o capital institucional viu ativos descontados a níveis irracionais. E aí veio o salto de 9,6%. A Samsung e a SK Hynix saltaram mais de 10%, mostrando que semicondutores e memória continuam atraindo fluxo na primeira chance de desconto. E na China, os números vieram bem moderados. O governo estipulou uma meta de crescimento do PIB para 2026 entre 4,5% e 5%. Uma projeção bem conservadora. Sim, reconhecendo o peso do setor imobiliário e a guerra comercial. Já na Europa, o tom foi de pessimismo. Os índices caíram 1,4% em média. O setor de energia e a proximidade do conflito estão pesando na confiança industrial europeia. E isso tudo levanta uma questão sobre os dados macroeconômicos. Amanhã teremos a divulgação do payroll americano de fevereiro. As projeções apontam para a criação de só 50 mil vagas. E o desemprego estacionado em 4,3%. É o que a gente chama de dinâmica low hire, low fire. As empresas não demitem, mas também não contratam. Exato. O consumo até mostra resiliência, então eles não demitem, mas congelam contratações por causa da neblina de incertezas. Tarifas, guerra, inteligência artificial. E um detalhe dos relatórios chama a atenção. A quase totalidade das vagas criadas em 2025 foi no setor de saúde e assistência social. Se tirar essa camada, o crescimento de empregos corporativos é quase zero. Uma estabilidade super frágil. E trazendo isso para o Brasil, o nosso desemprego subiu para 5,4%. Tem o fator sazonal do início de ano, claro. Sim, as demissões pós-festas. Mas cruzando isso com a perspectiva de juros a 13%, Sinaliza um estreitamento severo na capacidade de gerar vagas no comércio e serviços para este ano. então, com tudo isso, o que significa para quem está posicionado no mercado, acompanhando a tela piscar em vermelho e sentindo o peso dessa crise? A melhor defesa contra o pânico de curto prazo é a estatística, a perspectiva histórica.
Tem aqueles dados consolidados pela Morningstar. Perfeito. Sobre o S&P 500. Desde 1996, o índice registrou quedas diárias de 1% ou mais em exatas 1.001 ocasiões. 1.001 dias de queda acima de 1%. E quedas maiores que 2% aconteceram 313 vezes. Estamos falando de quase 33 dias de susto intenso todos os anos, na média. E mesmo atravessando essas 1.001 sessões de estresse, que incluem a bolha.com, a crise de 2008, a pandemia de 2020. Se alguém tivesse investido $10.000 lá em 1996... esse valor teria ultrapassado $191 mil hoje. É impressionante. A liquidação em dias de tensão não é uma falha do mercado. É a engrenagem testando a disciplina de quem investe. A diferença entre reagir à manchete e executar o plano. Se o seu portfólio pede 60% em ações e a queda reduz isso para 50%, a regra é rebalancear. Comprar as ações descontadas, o pânico de quem está alavancado, vira a margem de segurança de quem tem paciência. A volatilidade vai continuar alta enquanto o mercado busca o preço do petróleo e entende os juros americanos. Mas o prêmio de risco sempre remunera a disciplina. Com certeza. Resumindo o tabuleiro de hoje, então. O gargalo no Estreito de Hormuz fez o petróleo disparar. Injetou aquele medo de inflação que puxou os juros e derrubou as bolsas e o Ibovespa. Em paralelo, tivemos toda essa instabilidade institucional aqui no Brasil. Mas o capital não sumiu. Ele migrou para o dólar, para o ouro e de forma reveladora para a computação em nuvem e semicondutores. O que deixa uma reflexão super profunda para a gente terminar. Qual seria? Nós estabelecemos hoje que a nuvem e a segurança cibernética funcionaram como fortalezas contra a guerra física, certo? Certo. Mas se essa percepção se consolidar e a economia digital virar o refúgio do capital global durante conflitos... Até que ponto a segurança cibernética não vira o alvo da próxima escalada militar? Exato. Se a nuvem é o novo ouro, quanto tempo vai demorar para que a guerra deixe os porta-aviões de lado e foque em colapsar os data centers? Que são os verdadeiros portos seguros de hoje. É uma inversão total de perspectiva. O ativo que hoje protege pode ser a zona de impacto do próximo grande choque. Fica essa provocação para quem nos ouve continuar acompanhando o mercado com um olhar bem crítico. E sem dogmas. A curiosidade e a frieza analítica são as melhores bússolas. Um grande abraço a quem investiu seu tempo mergulhando nesses dados com a gente. Até a próxima análise profunda.